Seja muito bem-vindo à nossa nova aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos os pesquisadores que gostam de assistir às aulas de madrugada, assim como eu. Eu sou a professora doutoranda Érica Lamar Gomes Alves. Estou sob a supervisão do orientador, professor Dr. Rafael Ferreira de Souza. Somos do Centro de Pesquisa e Pós-Doutorado Integralize. Faço PhD. Essa é a quinta aula e finalizo minha série de aulas do cronograma de pós-doutorado. A aula de hoje, número 5, é intitulada sobre escolhendo um conteúdo importante na sua área de pesquisa, e eu poderia dizer mais, com relevância na sua área de pesquisa, baseado em pelo menos 3 autores de referência. Seja muito bem-vindo à minha quinta aula do meu curso de pós-doutorado no formato EAD. Esta é uma etapa crucial no processo de elaboração pelas suas aulas, pois é aqui que você vai definir o alicerce teórico, pois é ela que vai sustentar todo o seu trabalho acadêmico. E ao longo desta aula, vou apresentar critérios estratégicos e exemplos práticos que vão ajudar cada um de vocês a fazer escolhas fundamentais e consistentes. Então, convido vocês para irmos para os próximos slides. Então, antes de irmos, propriamente dito, para o conteúdo, é importante que nós saibamos exatamente o que alcançar. Vamos compreender o que vamos aprender nesta aula. Vamos compreender a importância de fundamentar uma pesquisa com autores de referência, identificar critérios para selecionar conteúdos relevantes na nossa área, aplicar estratégias, aplicar estratégias de buscas e seleção de autores reconhecidos, organizar conteúdos escolhidos de forma acadêmica e coerente à nossa área da nossa pesquisa com autores referentes, integrar ideias diferentes autores, mas que tenha toda ligação com autores de referência, que seja na nossa área e que seja de relevância e de referência. Mas aí, agora nós vamos fazer a seguinte pergunta. Por que fundamentar em autores de referência, em autores conhecidos? Olha, a base da científica de sua pesquisa ela tem que ser importante e com bastante credibilidade. Vou fazer algumas perguntas. Você pode até se perguntar assim, por que é tão importante fundamentar a minha pesquisa em autores de referência? Por que eu não posso simplesmente colocar só minhas palavras? Olha só, veja bem. É importante e imprescindível que você entenda que deve ser autores que você sustente argumentos com conhecimento válido pela comunidade científica. Sua pesquisa ela ganha força e legitimidade quando você não está falando sozinho. Esse diálogo tem um conhecimento sólido pela comunidade científica. Então, quando você escreve só suas palavras, você está sozinho. Qual é a base científica? É baseada em quem? Baseada em quê? Em quem? Em qual fato já feito, já postado, já reconhecido? Entende? Uma outra razão que você tem que ser fundamentado, eu vou selecionar para vocês 5 razões de vocês fundamentar os autores importantes, que eu posso elencar aqui, é o diálogo científico. É o posicionamento da sua pesquisa no contexto das discussões atuais da sua área. Como assim? Como eu posso fazer isso? A sua pesquisa ela não pode existir no vácuo. Claro, ela não pode ser uma pesquisa solta. Ela se posiciona no contexto das discussões atuais da sua área. Ao citar autores de referência, você mostra e demonstra que conhece exatamente esse debate, contribuindo para o seu trabalho, para a pesquisa, contribuindo para a sua área. Por isso que tem que ser autores relevantes e autores conhecidos da sua área. Entendeu? Uma terceira é um rigor metodológico. Você deve demonstrar domínio do estado da arte ao seu campo de estudo. Ou seja, demonstrar o domínio da arte do seu campo é essencial para qualquer trabalho, principalmente pós-doutorado. Isso mostra que você fez a sua lição de casa bem direitinho, seu campo metodológico. Como você pesquisou, aonde, por onde você andou. Uma quarta é a sua originalidade. Você permitir identificar lacunas para contribuir com contribuições inéditas. Porque nada se vale do Ctrl-C, Ctrl-V de pesquisa. Isso não tem contribuições relevantes ao meio acadêmico. Não é verdade? A originalidade. Pode parecer até contraditório, mas conhecer profundamente o que já foi feito é justamente o que permite identificar as nossas lacunas para nossas contribuições inéditas para o meio acadêmico. Nós precisamos saber o que existe para saber o que falta. E justamente o que falta é o que você vai fazer para colocar no meio acadêmico, na sua pesquisa. Para colocar justamente o ineditismo. Entende? Por isso que você precisa colocar autores com credibilidade acadêmica, dialogado no meio científico, fazer uma base metodológica, um caminho de casa feito, com originalidade, para saber o que falta, para contribuir no meio acadêmico. E por último, lembrando e recapitulando da nossa quinta razão do slide anterior, para evitar a redundância. Ninguém quer rever a roda. Ou seja, tudo de novo. Conhecer os autores da área garante que você não está repetindo algo que já foi feito. Não é repetir novamente. E outra coisa, bastante atenção. É um ponto bem importante que eu destaco para vocês. O mínimo exigido dos autores são 3. Dê preferência a autores da sua área. Isso é um requisito básico.
Eu vou escolher autores importantes na sua área, autores que vai contribuir no seu trabalho acadêmico. Nesse slide, os critérios para a escolha do conteúdo. Como identificar um conteúdo importante? Como fazer uma pesquisa de relevância? O potencial da contribuição, a disponibilidade da leitura, a viabilidade. Então vamos lá. Muito bem. Nós chegamos a um ponto bem importante. A importância da fundamentação teórica. Aqui é aquele tópico número 2. Tópico número 2, que é o marco metodológico, a fundamentação teórica do nosso trabalho. O primeiro critério que eu digo para vocês é o de relevância da nossa pesquisa. Pergunta assim: esse tema dialoga diretamente com o meu objetivo de estudo? É atual e debate na comunidade científica minha? Porque cada área tem os seus teóricos. Se a resposta for não, você não vai escrever. Repense e reescreva. Repesquise. Não faça por fazer. Certo? O segundo critério. Potencial de contribuição. Existem lacunas ou questões não resolvidas? Esse potencial aqui de contribuição, ele é importante. Eu friso bem ele. Existem lacunas ou questões não resolvidas no tema? Eu posso agregar uma perspectiva nova ou crítica? Sua pesquisa precisa contribuir a algo novo para a área? Vamos para o critério número 3, da literatura. A disponibilidade da parte da literatura. Você precisa verificar se tem autores referenciados, consolidados, em relação ao seu tema. Existem publicações recentes, relevantes? Se não tem material suficiente, eu acho bom você reformular o tema. Porque você vai ter dificuldade para fundamentar seu trabalho. E isso vai dar muito trabalho. E não vai ter sustentabilidade no seu trabalho. Quarto e último importante, a viabilidade. Vamos ser realistas. Vamos cair na terra e sentar o pé no chão. O tema pode ser desenvolvido no tempo disponível. Nós temos tempo disponível. Nós temos acesso a todas as fontes. Não adianta escolher um tema de Nárnia, fascinante, mirabolante, se a gente não consegue desenvolver e nem tem fonte adequada. Cuidado. São critérios importantes que eu costumo dizer que tem que passar por esse filtro para fazer uma pesquisa. Pesquisar não é pesquisar por pesquisar. Tem que passar por alguns filtros. Depois de passar pelo filtro do slide anterior, passou pelo filtro, organizou, vamos identificar autores de referência? Passou, pesquisou, tem relevância, tem literatura? Ótimo. Agora vamos falar sobre as estratégias para encontrar os autores certos. Como identificar quem são os autores de referência da sua área, da sua pesquisa. Vamos encontrar autores certos. Não é qualquer autor, são autores certos. Citações, publicações, reconhecimento, atualidade, diversidade. Isso ajuda. Critérios de seleções para a gente procurar ele, ajuda. Procurar em qualis de impacto alto, porque qualis de impacto alto, isso quer dizer que tem bastante relevância. Autores bastante citados em áreas acadêmicas. Isso é importante, porque tem maior credibilidade no meio acadêmico. Isso mostra que o trabalho ele passou por uma avaliação rigorosa para ser citado, para ser publicado, para ser reconhecido e ter uma trajetória consolidada. Para ser atual, é importante colocar um marco temporal entre 5 a 10 anos, não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu sempre peço aos meus orientandos para colocar pelo menos um marco temporal de 10 anos. Se for um tema que dê para fazer de 5 anos, porque fica algo inédito de verdade, não é verdade? Então, assim, diversificar a metodologia, não colocar só a metodologia bibliográfica, colocar um estudo de referência, um relato de experiência, colocar um estudo de caso, colocar mesmo, fazer uma tarefa de casa bem feita mesmo, para que o ineditismo aconteça, para que a contribuição acadêmica aconteça. E onde nós podemos buscar? No Google School e outros sites de busca, no portal CAPES, de grande referência, não é verdade? Que é essencial, principalmente nós que estamos no Brasil, né? Não podemos esquecer dos repositórios institucionais das universidades e dos anais de congresso das nossas áreas, que são importantes também. Essas são algumas ferramentas onde eu uso para o meu dia a dia. E eu espero que vocês também usem para critérios de seleção e fazer buscas para encontrar autores. Nós chegamos a um slide importantíssimo. A estrutura da fundamentação teórica bem organizada. Agora que nós já sabemos como escolher os conteúdos, identificar os autores, o que é que nós precisamos falar? Precisamos falar sobre a organização disso tudo. Fizemos cada parte, agora vamos organizar. Como estruturar esse conteúdo de forma acadêmica. E é nesse slide que nós iremos preparar. Vamos lembrar a estrutura que trabalhamos na nossa primeira aula, que trata fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela está no tópico número 2,
da nossa dissertação, ou da nossa tese de doutorado, ou se for artigo científico, também é o número 2, salvo me engano, que é o marco teórico, que é o referencial teórico, que é a fundamentação teórica, onde eu coloco o que os autores falam a respeito da minha pesquisa. Então, professora, vamos lá. O nosso primeiro elemento é a introdução ao tema. Vamos escrever, dissertar sobre o que fala-se sobre o tema. Você vai contextualizar, fazer a contextualização e a justificativa, dizendo por que esse tema é importante. Por que vale a pena estudar esse tema. Entende? O segundo elemento que nós iremos fazer é sobre os conceitos fundamentais. Nós precisamos colocar e apresentar as delimitações e as definições do tema. O que exatamente nós vamos estudar. Vamos escrevendo, vamos dissertando, colocando nossa argumentação. E colocando quais são os limites do nosso estudo. O terceiro elemento é a revisão da literatura. Aqui, ela entra a síntese das contribuições dos autores. O que cada autor, 3 autores, 5 autores, 10 autores, não sei quantos autores você escolheu. Aqui entra as contribuições dos seus autores. E você vai falar e vai colocar as contribuições do que cada autor diz sobre o tema. Quais são as principais ideias e pensamentos dele sobre o seu tema? Tópico 4. O quarto elemento. O tópico 4, o quarto elemento. O tópico 4. Comparação entre perspectiva. Esse eu gosto muito. Por quê? É a análise crítica. Aqui você não vai apenas descrever, nem escrever o que os autores falam. Não vai só referenciar nem citar nada, não. Você precisa comparar as perspectivas. O que eles concordam? O que eles discordam? O que você pensa sobre isso? Pesquisador, aqui é o momento de colocar a sua contribuição na pesquisa. Entende? É nesse marco que a sua relevância vai ficar bem importante. No quinto elemento, são as lacunas identificadas. O que precisa ser estudado? Onde sua pesquisa contribuiu? Onde ela vai contribuir? São perguntas que devem ser respondidas. E um ponto fundamental deve ser a linguagem. Tudo isso em linguagem formal, escrita acadêmica, evitar erros ortográficos e gramaticais, que eu já falei em vídeos anteriores, que precisamos evitar 100%, senão as atividades, os trabalhos, as pesquisas elas voltam e são reprovadas. E precisamos escrever com excelência. A organização do conteúdo não é coisa tão simples. Precisamos organizar conteúdos teóricos, lógicos elaborados. Nós também precisamos entender e lembrar das orientações da aula 2, que trata dos conteúdos teóricos e lógicos elaborados. Da dissertação, de um artigo, fundamentação teórica sólida, para poder a gente chegar aos nossos objetivos principais. Preste atenção. Observemos uma tese. A nossa tese tem argumentação. E ela deve ser estruturada conforme os critérios normativos do CIP, né? É o Centro de Pesquisa de Integralismo. Isso significa que nós devemos seguir normas, certo? A formatação, tudo adequado. E a estrutura lógica esperada de um trabalho acadêmico, certo? E as normas BNT. O artigo científico, você deve organizar os conteúdos teóricos e lógicos de forma sistemática e rigorosa, certo? Cada afirmação precisa estar fundamentada. Cada argumento precisa ser coerente, certo? Certo. A fundamentação teórica tem que ser reforçada por mais de 3 autores e reconhecida na área de sua pesquisa. Isso é o mínimo exigido. Isso é o mínimo. Sim, mas qual é o objetivo de tudo isso? Veja bem. Construir uma narrativa acadêmica coerente que integra as ideias dos autores escolhidos não é apenas juntar 3 ou mais autores, não. De forma aleatória. Não é de forma aleatória, é de forma de contribuir. É criar um diálogo entre eles. É preciso haver um diálogo entre eles. Também não é para pegar 3 autores separados, soltos. Deve haver uma conexão. É criar um diálogo entre eles, uma teia de conhecimento, que sustenta a sua própria contribuição. Eles vão sustentar a sua contribuição acadêmica. Isso é o que diferencia do seu trabalho de qualidade para um trabalho meramente superficial. Isso é fundamental. Mas como a gente vai integrar as ideias dos autores? Como vamos integrar as ideias dos autores do levantamento à síntese? Vamos entender esse ponto bem importante. Como integrar as ideias dos autores. Como ir do levantamento bibliográfico à síntese. Como ir do levantamento bibliográfico, do referencial teórico à síntese. Veja aqui essa organização desses 4 passos. Literatura analítica, comparação, síntese e aplicação. Veja bem. A literatura analítica não é a literatura superficial. Nós precisamos identificar os conceitos-chave de cada autor. Quais são as ideias centrais deles? Você deve anotar as principais contribuições dos autores, mas também as limitações. Toda contribuição sempre tem limitações. Pode procurar que tem. Nenhum autor é perfeito.
Vá por mim, é sério. Nenhum autor é perfeito. Sempre tem limitações. Nós não encontramos 100% de perfeição em nada. Nós temos pontos fracos e fortes. Passo número 2, a comparação. Você coloca os autores em diálogo, sempre comparando. Quais são os pontos que convergem entre eles? O que é que eles se comunicam? Quais são os pontos que eles concordam? E os mais importantes ainda, onde é que eles discordam? Quais são os debates? Esses pontos são preciosos, principalmente os divergentes, porque é nele que você pode posicionar as suas contribuições. Passo 3. Você construir uma narrativa que articula as diferentes perspectivas. Posicione-se criticamente diante das ideias apresentadas. Você tem que construir uma narrativa, articulando diferentes perspectivas. Você está criando uma visão integrada. E aqui é fundamental. Você tem que posicionar criticamente diante das ideias apresentadas. Você concorda? Você discorda? Mas por quê? E o passo 4, a aplicação. Quais as ideias fundamentais sua pesquisa especifica? Que lacunas a sua pesquisa e você pretende preencher? Ok? Foi encontrar lacunas que com sua pesquisa deverá ser preenchida. Como sua pesquisa se insere nesse debate dos autores? Entende? Como isso é importante no seu trabalho? Então, esses 4 passos são importantíssimos para integrar as ideias dos autores e fazer um levantamento da sua síntese. Trago para vocês um exemplo prático de organização da estrutura de um conteúdo bem fundamentado. Eu escolhi aqui uma parte de uma área que eu gosto muito, que são sobre metodologias ativas no ensino superior. E as falas, contribuições, citações de 3 autores desconhecidos, aleatório, que eu trouxe. Veja bem. Autor 1, contribuição sobre a aprendizagem significativa. Autor 2, perspectiva sobre a autonomia do estudante. Autor 3, crítica aos modelos tradicionais. Eu trouxe para mostrar como eu faria o meu trabalho. Sim, como eu organizaria o meu conteúdo e a organização dele para colocar na minha fundamentação. Veja que é um tema atual e relevante para a minha pesquisa, para meu campo de pesquisa e para o meu público. Para mim, para os meus colegas, para a minha área. É assim que você vai escolher. Tanto vai contribuir para mim, como para os meus demais colegas e para o meu meio acadêmico. Dá para perceber que são 3 temas diferentes, 3 autores que falam diferente. Contribuição sobre a aprendizagem significativa, perspectiva sobre a autonomia do estudante e críticas aos modelos tradicionais de ensino. Só que eles são diferentes, só que estão entre, como se fosse teia, eles são ligados. Percebe que eles são bem organizados, são complementares, eles não são idênticos. E isso é o que nós vamos fazer. Não vamos procurar autores idênticos, vamos procurar autores complementares. Sim, professora, mas como você organizaria o seu trabalho? Primeiro, eu falaria da contextualização do tema. Por que as metodologias ativas são importantes hoje? Primeiro eu começava com o tema. Por que a metodologia ativa é importante? Depois eu apresentaria o tema. Apresentava o conceito assim, Metodologias ativas usando as ideias do autor 1 sobre a aprendizagem significativa. Depois eu exploraria a relação da autonomia, trazendo a perspectiva sobre a autonomia do estudante do autor 2. Depois eu apresentaria a crítica ao modelo tradicional usando o argumento do autor 3. E depois, por último, eu faria a síntese, meu resumo, né? A necessidade de novas abordagens pedagógicas, integrando as 3 perspectivas dos 3 autores. Percebeu como os 3 autores se conectam, se encaixam em uma nova coerente, que eu preciso usar e unir eles? Isso significa integração de ideias. É isso que eu quero, que eu preciso. Muito bem, pesquisador. Chegamos ao final da nossa aula. Costumo dizer que deixemos a nossa falta de tempo de lado. Pesquisemos autores relevantes e que interligam para a nossa pesquisa, para que ela possa ser contribuidora. Busquemos pelo menos 3 autores de referência reconhecido, conhecido, credenciado, importante, referenciado, que esteja ligado ao seu trabalho. Ligado e interligado. Vamos fazer essa nossa checklist. O conteúdo é relevante? Como eu fiz no exemplo anterior. Ela é importante para mim, para a minha área? Vai contribuir para mim e para meus colegas? A ideia dos autores dialogam, conversam entre si? Consigo organizar os conteúdos de forma lógica e acadêmica? Você olhou se ele tem um vasto campo de pesquisa? Muitos artigos, muitas teses, muitos argumentos, livros, autores que defendem o que você pesquisou? Sim? Então pode ir. Que seu tema... O marco temporal dele é bom? De 5 a 10 anos? Sim? Pronto. O tema contribui para uma originalidade? Tem contribuição acadêmica? Vai ter contribuição? Sua pesquisa precisa agregar algo novo. Porque já existe. Se for pesquisar o que já existe, não precisa escrever. Entende? Se tudo isso está feito, se estiver feito, ótimo, parabéns, estamos no caminho certo. Se não está, não tem problema, não se preocupe, refaz. Tudo nessa vida tem como a gente refazer. Apaga,
Conversa com o teu orientador e refaz. Se o seu orientador não te deu alguma ideia, pode me procurar que eu te ajudo. Garanto, professora Érica Lamara, que está sob a supervisão do PhD, professor Dr. Rafael, ela disse, passa aí a integralista, ela disse que ia me ajudar ao meu tema. Eu ajudo ao tema, porque eu tenho outros orientandos, mas eu ajudo. Então, assim, veja a originalidade, veja se é importante, veja se os autores estão conversando com o que você quer, se estão respondendo aos seus objetivos, porque precisa ter a sua contribuição. E isso tem que ser relevante ao meio acadêmico. Tudo ok? É original? Tudo ok? Mistura a metodologia, não coloque só metodologia de pesquisa, não. Pesquisa bibliográfica, não. Faça relato de experiência, principalmente você que é professor em sala de aula. Isso dá uma originalidade linda ao seu trabalho. Mostre e demonstre o que você faz em sala de aula. Falando diretamente para os professores. Para na área da saúde também tem. Algum método de atendimento, de trabalho, de diferente. Enfim, várias outras áreas. Que tem a contribuição original do trabalho. É só pesquisar, conversar bem direitinho com o seu orientador. E aqui chegamos ao fim de mais uma etapa, de uma aula. E eu deixo para vocês as minhas contribuições das minhas 5 aulas do PhD. E espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição sobre o Centro Integralista de Pesquisa e sou orientadora sobre o olhar do professor Dr.